O que que concretamente a hipótese de mercado eficiente está considerando? Então, os preços dos mercados, das ações, em especial, eles são calculados considerando duas partes. A gente já vai discutir mais sobre isso, mas uma parte é o quanto de dividendo o ativo paga. E a outra parte é a apreciação ou depreciação do ativo, né? Então, o retorno esperado, o R aqui, ele depende, então, dos dividendos pagos, né? Então, aqui é uma taxa, dividendos pagos pelo preço do ativo, né? Então, é uma taxa de retorno, mais a variação dos ganhos de capital ou perda de capital. Então, essa fórmula aqui representa os ganhos esperados com os ativos, né? Então, o que que diz a hipótese de mercados financeiros eficientes? Que a taxa de retorno esperado, ela será ótima, né? Se os erros de previsão têm valor esperado zero e se eles não são correlacionados no tempo. Então, veja só, o fato de eu ter visto preço subindo no passado não me dizem nada sobre o que vai acontecer no futuro. Então, se foi observado preço subindo anteriormente, não quer dizer que isso aí vai indicar que eles vão continuar subindo ou eles vão reverter, né? Então, e os erros médios são zero, quer dizer que uma pessoa não pode acertar sempre e outra pessoa errar sempre. Então, na média, elas vão acertar igualmente, né? Se elas jogam o tempo todo, elas vão ter o mesmo índice de acerto, né? Então, e veja, aqui não precisa ser alguém expert no jogo, pode ser qualquer pessoa, um agente qualquer, ele não precisa ter, porque isso se decorre do fato de que ninguém tem informações privilegiadas, todas as informações estão no preço. Então, seja um agente de mercado operando todo dia lá, ou seja um agente novo que entra para aplicar lá, pode ser um macaco jogando pedrinhas nos números lá, eles vão acertar da mesma maneira. Então, tanto faz quem joga, não depende exatamente das pessoas que jogam, porque a distribuição dos resultados é aleatória e ninguém sabe qual é a regra, né, que vai dar mais para esse ou mais para aquele. Todo mundo sabe quais são as probabilidades dos eventos e quais são os eventos, mas não que o número 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 vai dar agora e o outro não sabe. Não, cada um jogou e espera o que vai acontecer. Então, basicamente, os retornos são esses e essas duas regrinhas básicas. O erro de previsão é valor zero, quer dizer, os erros de previsão, ninguém acerta sistematicamente e eles não são correlacionados no tempo. Então, ninguém pode sempre acertar e o outro sempre errar. Essa é a ideia. E aí, geralmente, a hipótese ela é apresentada com 3 versões foram denominadas a versão fraca, a versão semiforte e a versão forte da teoria, né, das hipóteses. Na versão fraca, toda a informação ela está contida no preço anterior do ativo e essa versão ela simplesmente diz que o passado não revela nada sobre o futuro, pois as informações passadas já foram incorporadas no preço. Então, tudo que a gente precisa saber está no preço. Basicamente, essa é a ideia da teoria, né? Então, não adianta olhar para trás. Então, aqui está, contesta a análise técnica, isso quer dizer que é porque tem, que chama-se análise técnica, que alguns analistas de mercado, eles ficam olhando gráficos, né? Às vezes também é chamada análise gráfica,
eles ficam olhando gráficos de comportamento dos preços das ações. E, de acordo com a formação de desenho, né, do gráfico, eles fazem avaliações sobre como que vai se comportar o preço no futuro, se ele vai subir, se ele tende a cair. Eles têm várias supostas técnicas de análise gráfica. O que a teoria do mercado eficiente diz é que isso não vale de nada, que todas as informações estão já no preço dos ativos. Então, o passado não vai te dar informação nenhuma sobre o futuro. Isso é só uma, para essa visão, é só um mecanismo esdrúxulo, sem efetividade alguma, né? Não vai te dar mais chances de acertar do que outras pessoas. As probabilidades são igualmente distribuídas entre os possíveis resultados, lembre-se disso. A versão semi-forte, né, da hipótese de mercados eficientes, diz que toda informação publicamente disponível também já está incorporada no preço dos ativos. E acontece o que se chama análise fundamentalista, porque tem analistas que ficam olhando, por exemplo, resultados de balanço das firmas, para tentar descobrir qual firma seria melhor indicada ou tem mais perspectivas de ganhos no futuro. Mas essa informação já está no preço das ações. Então, os preços correntes os preços correntes já incorporam as informações relevantes dos balanços, por exemplo, das empresas. Então, não tem por que ninguém ficar procurando balanço de empresa para analisar o futuro. E, finalmente, a versão forte dessa hipótese de mercado eficiente diz que mesmo informações que poderiam ser privadas, por exemplo, de insights das empresas, elas também já se incorporam aos preços, porque se o insider tem a informação, ele vai atuar no mercado, e aí as pessoas vão perceber pela variação de preços que tem insiders atuando, e aí os preços incorporam o comportamento desses insiders. Então, se houver informação interna privilegiada, os preços correntes também expressariam essas informações, né? Então, essas seriam as versões né, da mais fraca até a mais forte da teoria, né? E aí, quais são as implicações da hipótese de mercados eficientes? Então, fundamentalmente, são essas aqui. É impossível que qualquer investidor obtenha retornos maiores do que a média esperada de equilíbrio do mercado por longos períodos de tempo. Então, é possível que alguém tenha uma sorte e acerte o número? Mas é possível sistematicamente acertar os números da Mega Sena? Não. Pela hipótese de mercados eficientes, não. Em outras palavras, os erros sistemáticos serão corrigidos pelo mercado. Então, ninguém erra permanentemente e ninguém acerta permanentemente. Não é possível extrair informações dos erros do passado para tirar proveito de movimento de preço no futuro. Não é possível obter maior retorno do que o retorno médio com informações públicas. Finalmente, mesmo informações disponíveis para apenas um pequeno grupo de privilegiados serão incorporadas aos preços de forma que ninguém consegue ganhar sistematicamente acima do mercado. Então, a tendência é que todos ganhem, em média, tenham, em média, o mesmo retorno, sendo você especialista ou não em mercado. Essa é o interessante. Qualquer pessoa, qualquer uma, lembra, mercados são eficientes, são concorrenciais. Qualquer um entra e sai do mercado a hora que quiser, com a mesma probabilidade de acertos e erros. Essa é a ideia dos mercados financeiros eficientes. Então, ninguém tem ganhos especiais nesses mercados, ninguém poderia ter ganhos especiais. Se você observa ganhos especiais, significa que os preços estão fugindo dos seus fundamentos. Se os preços estão fugindo dos seus fundamentos, alguma coisa diferente daquela das hipóteses está ocorrendo, o que não seria possível. Sistematicamente. Erros eventuais? Pode ser. Permanentes? Jamais. Essa é a ideia da teoria.
Então, pergunta, se é assim, será que faria sentido alguém contratar empresas financeiras, corretoras, agentes que dão consultoria sobre investimentos em mercados financeiros? Seria razoável alguém contratar pessoas desse tipo? Eles são especialistas em quê? O que eles sabem mais do que qualquer pessoa? Provavelmente não. Então, quais são vamos dizer, as limitações dessa teoria? Vamos ver mais adiante.